Endonet, né, essa plataforma que integra, né, essas três dimensões, né, endomarketing, projetos e AD. Então, essa plataforma o Fábio desenvolveu para uma multinacional que opera em 3 continentes e já está rodando e está funcionando muito bem. Então, aí, na hora que a gente viu todo esse conjunto, essa ferramenta, a gente modelou isso para lançar no mercado, né? E a forma mais adequada que a gente viu é criar uma comunidade Endonet para poder ensinar as pessoas a usar e poder representar essa plataforma. Então, a gente vai ter um plano de negócios de afiliação. Tá? E a gente vai ter a comunidade Endonet, onde a gente vai estar também facilitando e dando suporte para a gestão dos projetos dos membros. Tá? Esse é o nosso modelo. Tá? Então, a gente, na próxima reunião, a gente vai falar também do modelo de negócio, aprofundar um pouco mais. Tá? Nesse momento, a gente vai fazer assim, uma apresentação para poder as pessoas poderem se familiarizarem com as ferramentas na prática. Né? Então, o conceito é essas integrações, né? É uma plataforma customizável, ou seja, totalmente modular. Né? Então, você integra, né, as dimensões de calendário com agenda, com grupos e projetos. Então, tem todas as ferramentas sociais, é uma rede social, né, no caso, uma empresa corporativa, e também tem níveis de administração. Né? Então, tem muita funcionalidade, é muito customizável, né? E a gente tem um suporte de excelência, porque a parte técnica, tecnológica, o Fábio, como está já tem um case rodando, né, em nível internacional com a plataforma, então a gente tem um chat, então a gente tem bom suporte, tá? Então a gente tem uma adequação para vários segmentos, né? Então a gente tem o segmento corporativo, no caso da Helena, que é um RH, ela interage mais com o pessoal de RH. Aí tem um segmento lá de comunicação, tem os jornalistas, o Almir, por exemplo, é jornalista, de repente ele pode se interessar por um projeto mais ligado com essa vertente de comunicação. Aí tem o pessoal de gestão de projetos, né, PMI. Então, a gente tem vários segmentos, né, cada segmento tem os seus nichos, e a gente vai estar agora dando suporte para os nossos parceiros, que são essas pessoas que estão embarcando na plataforma, para poderem desenvolver, inclusive, as suas universidades corporativas, caso isso seja de interesse. Né? Então, no caso, por exemplo, do Almir, que tem aí mais de 15 mil seguidores, ele tem muitos cursos, né? Enfim, não sei se é tudo esse número, mas já tem uma massa crítica e ele quer organizar esse conteúdo, lançar uma universidade segmentada, a gente tem a solução, né? Então, estamos dispostos a dar todo o suporte de modelo de negócios para isso, tá? Então, a gente tem esse programa de afiliação, que a gente vai apresentar aí nas próximas encontros nossos, né? Que aí tem um modelo que quem fez o contato, né, com o prospect vai ter uma recorrência de manutenção daquele cliente. A gente tem um modelo que é por número de usuários, né? Então, proporcional a uma empresa que tem 1.000 usuários, vai ter um plano mensal, aquela empresa que tem 5.000 usuários, a gente vai ter outro plano, então ela é customizável dessa forma. Né? Então, você entra realmente, internaliza isso dentro da cultura da organização. Então, a gente tem um cenário muito próspero, aquilo que o Almir falou, né? Um cenário virtuoso, porque as empresas de middle, né, de médio porte, estão entrando também nesse mundo. Não é só uma ferramenta que é para as grandes, para as gigantes, né, que antes era, mas atualmente já é possível você internalizar isso como uma plataforma que melhora, que na realidade tem a ver com o programa de transformação digital das empresas. Tá? Então, a gente vai ter um programa de capacitação continuada, que é o que a gente está fazendo hoje, iniciando esse projeto hoje. Né? A gente vai dar todo o suporte de negociação com clientes, né? A gente vai ter todo um processo metodológico de abordagem, de briefing, levantamentos das demandas, dos atributos do projeto. Né? A gente vai seguir
as boas práticas PMI. Então, a gente vai estar colocando isso em prática, mesmo quem não conhece boas práticas de gestão de projetos, vai poder colocar em prática, porque a lógica, né, de estrutura analítica de projeto, tudo vai estar dentro da plataforma de uma maneira muito prática, tá? E a gente vai fazer, assim, tem uma parte de integrações, muitas vezes o TI da empresa precisa fazer as configurações para poderem os colaboradores usarem o e-mail corporativo, tem questões de segurança, então tudo isso daí está envolvido dentro do setup, né, que é o escopo do setup. Então, quando a gente fala de implementação, né, setup é justamente essa parte tecnológica, tá? E o treinamento e suporte, que tem a ver também com os nichos de atuação. Então, vou dar um exemplo, né, o Marcos Milreu faz parte do nosso grupo, aí ele vai participar também do projeto, ele tem aí um grupo, né, de networking, uns mais de 5.000 CNPJs, que já impactou. Então, a tendência é ele ter uma universidade corporativa também, né? Já tem massa crítica para isso. Então, ele pode organizar os conteúdos, os cursos, os treinamentos, e a gente vai dar o suporte para que esse projeto se desenvolva. Bom, então essa apresentação é muito simples, né, que eu fiz. Tem mais um slide aqui que eu não vou passar numa próxima, que seriam os planos, né, que a gente tem e os níveis de investimento, de faturamento. Aí são os cenários que a gente vai estar trabalhando numa próxima oportunidade. O Fábio, eu acho que vale a pena ele também apresentar, né, como a gente estruturou a parte de negócios, né, tem 3 camadas, né, 3 níveis de acesso, né? Então, a gente vai estar abrindo, nesse primeiro momento, todas as camadas, né, que seriam as mídias sociais e os planos de comunicação, que seriam mais focados no endomarketing. Vamos abrir também as ferramentas de gestão de projetos e vamos abrir também as ferramentas e o ambiente para desenvolvimento de cursos de EAD. Então, a gente vai abrir toda a plataforma para vocês terem uma visão sistêmica de todo o ambiente de integrações. Mas, para cada projeto de uma empresa, pode ser mais estratégico iniciar primeiro com uma demanda mais voltada à comunicação, que seriam as ferramentas sociais, né, com chats e fóruns e grupos e tudo mais. Aí depois abrir as ferramentas de projetos, que tem toda a parte de estrutura analítica de projetos, de gestão mesmo, e depois abrir a ferramenta para o ambiente para geração de conteúdos de EAD. A gente também está trazendo para dentro do nosso ecossistema algumas pessoas mais técnicas de marketing, que pode também prestar algum tipo de atendimento de vídeo, de designer, entendeu? Então, a gente vai trazer, a nossa ideia é compor um time bem assim, eclético, né? Para poder, vamos dizer, a gente poder fazer realmente uma ativação de ecossistema de áreas paralelas e complementares. Tá? Então, eu passo a palavra agora para o nosso desenvolvedor da plataforma. Eu vou tocar toda a parte de relacionamento comercial, relações institucionais e desenvolver as estratégias de nichos. Então, isso é comigo. E a parte técnica de suporte é com o Fábio. Mas como a gente está nessa fase ainda de ajustes, né? Porque tem uma série de demandas ainda, ele vai estar fazendo um acompanhamento. Então, Fábio, se você quiser falar agora e dar aquela aula, né, que a gente hoje desenhou uma aula justamente para apresentar a plataforma mesmo na prática, porque esse ensinamento, né, esse curso, né, ele vai se dar na prática. Com você, então, Fábio. Claro, pessoal. Bem, primeiramente quero agradecer o tempo de vocês, né, de poder estar acompanhando a gente aqui nessa videoconferência, né? E o objetivo realmente é construir parcerias, né, e
na verdade, criar um ambiente de aprendizagem, né? Isso que é importante, por isso que nós decidimos adicionar as pessoas inicialmente, né? Para poder ir conhecendo a ferramenta, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês a interface do sistema e aí vai ficar mais fácil da gente conversar, tá? Então, vamos lá. Vocês todos já estão online, certo? Se a gente notar, nós veremos que na Home ela traz as principais funcionalidades do sistema, né? Então, aqui, na verdade, nós temos um painel de controle que ele apresenta as informações de maneira personalizada, né? Ou seja, além de nós termos ferramentas de entretenimento para entreter as pessoas, né, no uso da ferramenta, como enquetes, como um cronômetro, como algumas frases de impactos, né? Nós temos as funções de gestão, que na verdade são as funções mais importantes da ferramenta. E todas essas informações aqui que vocês veem, por exemplo, projetos, calendário, você tem uma tarefa, tudo isso acaba aparecendo para vocês de forma personalizada, né? Ou seja, esse sistema ele é baseado numa rede privada e essa rede ela tem vários níveis de permissões, né? Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês da seção de projetos, mas antes eu gostaria de fazer uma apresentação mais básica sobre as principais funções. Das grandes funcionalidades da plataforma é a rede social que nós conseguimos viabilizar através da interface. Eu acredito que todos vocês já devam ter dado uma espiada nas funcionalidades, mas se a gente vem aqui, por exemplo, em membros, né? Nós temos funções que são muito próximas de uma rede social, como Facebook, LinkedIn, etc. Então, aqui a gente consegue construir relacionamentos, adicionando conexões e contatos com as pessoas que a gente quer interagir, né? Então, nós temos a página principal de membros, nós temos uma timeline, né? Assim como as redes sociais. Dentro dessa timeline, ela vai listar todas as atividades que permeiam a rede, ou seja, todas as interações que as pessoas fazem na plataforma acaba sendo registrado aqui de forma mais geral, né? E aqui nós temos também a ferramenta de grupos, né? Que a ferramenta de grupos, assim como funciona o Facebook, como exemplo, é uma maneira de nós segmentarmos o nosso público, né? E aqui nós estamos usando isso para iniciar um treinamento que até o Josué denominou como universidade corporativa. Então, quando nós criamos esse grupo, a gente permite trabalhar de forma segmentada, permitindo que todos os membros da rede possam ou não fazer parte desse grupo. Então, quem tiver interesse, já pode, assim que possível, entrar no grupo para poder acompanhar informações segmentadas sobre aquele determinado assunto. Por exemplo, para cada grupo, nós temos uma linha do tempo, que aqui a gente chama de atividade, ou seja, é um fluxo de atividade que vai mostrar todas as atividades que estão relacionadas a esse grupo. Dentro de um grupo, nós podemos habilitar um fórum para poder estar gerando um debate, né, sobre tópicos e discussões sobre esse tema. Nós temos os membros, né, propriamente ditos, que são os membros que fazem parte desse grupo. Dentro de um grupo, o próprio moderador, né, pode estar convidando, pode estar realizando convite para as pessoas. Nós temos a seção de projetos, que é o que a gente vai mostrar posteriormente, como a gente pode vincular um projeto a um determinado grupo. Nós temos também uma seção de calendário, né? Que volto mais uma vez a dizer, tanto projetos como o calendário são funções que a gente pode personalizar para que
apenas aquele grupo tem acesso às datas de calendário, a projetos, etc. Josué, você acha que é interessante a gente já partir para projetos ou a gente pode ir dando Então, sequência nos outros eu itens? acho legal porque assim aí as pessoas vão ter uma visão holográfica, né, do todo o sistema e Sim, também a ideia de fazer um grupo, de iniciar o projeto de formação de gestores de universidades corporativas, cada membro do pessoal que está participando desse projeto já vai poder visualizar o seu projeto e aí vai fazendo as integrações também dentro dos seus projetos. Então, eu acho legal você avançar com essas ferramentas para dar uma visão geral da plataforma. isso. É porque vale ressaltar, pessoal, que nós estamos preparando uma central de documentação mesmo, com tutoriais, com videoaulas diversas, para que vocês possam ir se familiarizando com a ferramenta no dia a dia, né? Porque nós temos dezenas de funcionalidades e é praticamente inviável a gente abordar tudo nesse momento. Então, na verdade, por isso que a gente vai se concentrar nessa sessão de projetos, até para que o Josué possa dar sequência, né, no trabalho com vocês para poder prosseguir esse treinamento aí de como gerenciar essa parte de projeto da universidade corporativa, né? O bacana da Indolet é que todas as ferramentas elas se conectam entre si, né? Então, conforme a gente vai usando a ferramenta, a gente vai vendo que assim existe um grande potencial de interação e de direcionamento para as informações, né? Por exemplo, se nós irmos aqui em projetos, atualmente nós não temos, nós temos só esse projeto que foi criado como um exemplo, tá? E nós podemos criar um projeto aqui. Isso é muito legal. Vamos usar como exemplo o grupo Universidade Corporativa. Projeto Universidade Corporativa e vai ter o grupo É, Universidade Cooperativa. Né? exato. Na verdade, o grupo já existe, né? Então, nós definimos um título, nós escolhemos um status, que obviamente, nesse momento, ele é planejado, né? Aqui é a data de início, a partir de qual momento ele vai poder sofrer interferência pelos membros, e aqui nós definimos uma data final, certo? E aqui nós escolhemos as categorias. O interessante aqui é que o sistema ele lista para você todos os grupos que foram criados, ou seja, nesse caso, como nós queremos vincular esse projeto ao grupo Universidade Corporativa, basta a gente selecionar aqui. Eu, com a permissão de autor ou como administrador, eu posso ver todas essas opções aqui. Né? A gente pode permitir que esse grupo, essa data, por exemplo, ela seja sincronizada ao calendário, que todas as funções do projeto estejam ativadas e que a gente possa habilitar também um gerenciador de arquivos no projeto, porque nós podemos também trabalhar com um diretório onde é possível adicionar arquivos diversos, né? Nós temos uma descrição básica sobre o projeto, certo? E aqui em cima a gente pode Fábio, adicionar um botão. só um detalhe. Nesse caso da descrição do projeto, a gente já pode colocar um termo preliminar do escopo do projeto, tá? E já inicia uma gestão realmente de Também, alinhamento. também. Então, eu já vou, nesse caso aqui, já vamos colocar, depois eu já vou trabalhar em cima disso, eu vou colocar o termo preliminar do escopo do projeto, que é o alinhamento de todas as pessoas envolvidas naquele projeto. Ou seja, nesse caso aqui, todos os membros que estão sendo convidados a participar do Idonet já vão estar com acesso a esse projeto da Universidade Corporativa para a formação de gestores para gerenciar, para serem multiplicadores e É, oferecerem a ferramenta em determinados nichos. Né? exa Exatamente. exatamente.
Aqui, na verdade, porque assim, o projeto, ele trabalha com um nível de aprofundamento que, na verdade, ele trabalha com tarefas, né? Então, nós adicionamos as principais informações sobre esse projeto, nós definimos quem vai poder participar dele, ou seja, quem vai ser o membro dele. Nesse caso, a gente, a partir do momento que nós temos esse membro cadastrado, nós podemos selecionar ele aqui, né? Por exemplo, eu vou adicionar todos vocês, certo? Samuel Andrade. Vidor Almeida aqui. Vou colocar só um lembrete aqui como Eu acho que descrição. o Almir está com 2 perfis, né? Eu acho que a Helena ainda não se cadastrou também, mas assim que ela se cadastrar, eu já incluo ela, Claro, claro. tá? Então, nós criamos esse projeto e a partir do momento que nós realizamos essa criação inicial, nós conseguimos, de fato, visualizar todas as possibilidades de gestão em relação a esse projeto, certo? Então, aqui nós teremos as informações principais, né? Os membros que fazem parte desse projeto. Eu vou checar aqui depois, tá, pessoal? Uma questão de permissão, por isso que provavelmente vocês não apareceram nesse momento, tá? Mas aqui, geralmente, é porque, assim, a gente precisa ter muito claro quais as permissões que nós iremos conceder para as pessoas, né? Então, nós, enquanto Endonet, nós estamos treinando os parceiros. Então, neste momento, só nós temos a permissão de autor para poder adicionar esse projeto. O mesmo poderia acontecer com vocês. Vocês poderiam adicionar o projeto e direcionar a membros da sua rede, certo? Então, nós temos um link aqui de tarefas. Aqui é uma maneira de nós segmentarmos as tarefas do projeto. Nós podemos aqui definir... Pode colocar gestão do escopo, a tarefa, por exemplo, alinhamentos, né? eu Eu acho acho que que... isso escopo Vamos lá. inicial. Tá ótimo, tá Tá, ótimo. Escopo gestão, inicial. escopo inicial, Isso. Coloca uma data aí mais vencimento, certo? Aqui você pode adicionar algumas notas sobre a tarefa em si, que seriam observações, e aqui acontece a mesma coisa, porque lá nós temos um nível 1 de permissão para esse usuário acessar o projeto como um todo. Agora aqui é possível nós direcionarmos para determinados membros aquela tarefa. Então, eu vou fazer mais um teste aqui. Vou adicionar o Josué, não vou adicionar as outras pessoas. esse botão, isso é urgente, né? Também Exatamente. Essa é uma opção que nós podemos, na verdade, a gente pode, como eu salvei lá, ele já habilitou a tarefa, né? Vou fazer um parênteses aqui, Fábio. Sim, Se caso, por exemplo, dá um exemplo agora que o Almir está na sala, mas se o Marcos Milreu tiver depois, ou o próprio Luiz Guimarães, que ele é um membro sim. do fórum aqui de Campinas, né, de comércio exterior. Então, eles vão ter interesse, vamos supor que tem interesse de montar uma universidade corporativa. Então, essas pessoas já podem criar um grupo e um projeto para a montagem das suas universidades, entendeu? E chamar alguns membros para participar daquele núcleo central. E a gente vai modular isso para poder viabilizar esse desdobramento. A ideia é essa. Exatamente, porque a ferramenta de grupos, aqui nós estamos fazendo uma simulação, embora a ideia seja realmente já trabalhar esse grupo de universidade corporativa, né? Mas a gente pode, por exemplo, criar um grupo que tem uma permissão privada, né? Ou seja, somente as pessoas do seu nicho que você tem interesse em estar envolvendo nesse projeto poderiam acessar esse grupo, né? Então, nós temos muitas flexibilidades, né?
partir do momento que nós tivermos conhecimento da demanda de cada um, a gente consegue ir modelando isso de maneira que isso possa ser automatizada de uma forma bem dinâmica para cada um, né? Então, dando sequência aqui, tá, na seção de tarefas, como eu criei o projeto, criei as tarefas. Observe que a tarefa, escopo inicial, ela já ficou gravada aqui. Então, eu posso editá-la. O Josué até fez observação do Vista Urgente. Isso é uma maneira de colocar uma tarja na tarefa, né, alertando aquele membro que a tarefa é urgente, tá? E aí, quando eu pressiono em editar tarefa, isso já vai ser atualizado. A parte interessante, eu vou abrir até uma nova guia aqui, é que quando nós vamos em grupos agora, lembrando que o que nós fizemos agora, nós criamos um projeto e direcionamos eles para o grupo Universidade Corporativa, certo? Então, quando nós vamos no grupo de Universidade Corporativa, nós já vamos visualizar ele aqui. Então, observe que a gente conseguiu criar, assim, criar um projeto com uma tarefa, com alguns membros, que somente aquele grupo possa ter acesso, tá? Inclusive, na própria seção atividade aqui, que é o que a gente chama de... que, na verdade, é algo bastante similar à linha do tempo. Tudo isso acaba ficando registrado aqui. Então, por exemplo, você, como moderador, você poderia postar qualquer mensagem para os membros do seu projeto, né? Do seu grupo, aliás. Tudo isso acaba ficando registrado aqui. Então, assim, são muitas funcionalidades que a gente vai treinar todos vocês, passo a passo, de como ir trabalhando isso, como atender isso com o público de vocês, né, pessoal? Então, até o momento, nós falamos um pouquinho da home, certo? Nós falamos da parte da rede social, nós falamos especificamente do evento, do calendário, mas aqui nós temos uma sessão totalmente aberta para poder estar trabalhando o calendário. E esse calendário, nós definimos aqui como evento, mas vale lembrar que ele não precisa ser utilizado somente como um evento comemorativo, uma espécie de lançamento ou algo do tipo. Ele deve ser usado mesmo como uma agenda de compromissos, né? Então, se nós formos aqui em criar evento, nós teremos várias funcionalidades. É importante ressaltar que, da mesma maneira como eu observei no início, na home, o calendário ele só deve mostrar as datas que membros ou moderadores atribuíram a vocês ou que vocês mesmos criaram a partir do seu perfil, né? E essas configurações a gente consegue através só fazendo o adicionar evento, né? Eu vou criar um exemplo aqui como vídeo aula 1, certo? Quando ele se inicia, quando ela termina, tá? Se esse evento ou compromisso ele tem uma recorrência diária, semanal, mensal, anual, se você deseja ou não destacar com uma cor, e qual que é a visibilidade desse evento, desse compromisso? Você quer atribuir a um determinado projeto, a um determinado grupo, ou apenas ao seu perfil? Você pode também adicionar por aqui. Eu vou colocar como geral aqui, para que vocês possam fazer alguns testes. E aí nós temos algumas informações mais avançadas que a gente pode adicionar a localização do evento, uma URL específica para que ao clicar nesse evento abra uma guia nova, uma descrição, a gente pode também associar uma imagem, enfim, nós temos, são várias opções, né, digamos assim. Deixa eu só... Então, eu vou aqui em criar. E aí, como vocês bem viram, as datas já entram, né?
elas já entram no calendário. Agora, imagine aqui, pessoal, que se você tivesse compartilhado, aliás, definido na configuração do calendário, somente para vocês, caso fosse um controle individual, ia aparecer somente para cada membro. E o interessante é que, assim como nós temos as configurações dos grupos, nós temos as configurações de cada membro, né? Aqui nós só não teremos a função de projeto aqui no modo individual. Mas a de calendário, por exemplo, nós teremos aqui também, tá? Então, ela deve aparecer aqui. Como eu configurei no modo geral, ela vai aparecer aqui. Se fosse somente na visualização pessoal, só vocês viriam aqui cada respectivo membro, né? Digamos assim. Em resumo, eu acredito que a função do calendário, do agendamento é essa, tá? Eu gostaria de fazer um adendo aqui sobre a rede social. Nós falamos aqui um pouquinho da seção de membros, de grupos, da timeline, né? Do fórum a gente não chegou a abordar, né? Que eu acredito que a gente possa deixar num segundo momento, né? Eu acho interessante nós falarmos aqui um pouquinho do seu perfil, né? A partir do momento que vocês estão cadastrados na plataforma, eu gostaria de ressaltar que, assim, que vocês podem usar à vontade a ferramenta, tá? Então, não tenham nenhum tipo de receio em realizar nenhum tipo de configuração, porque como é uma plataforma baseada em permissão, nós temos controle daquilo que vocês podem ou não fazerem podem ou não editar, né? Então, fiquem à vontade para mexer mesmo, tá? Por exemplo, aqui nós temos o perfil, assim como você pode fazer a visualização, são muitas funcionalidades. Assim como qualquer rede social, vocês podem controlar tudo, né? Desde os dados cadastrais até como uma imagem de capa ou uma foto de perfil,